Existe uma sensação que aparece de forma silenciosa, mas que, quando começa, é difícil ignorar. Você olha para a sua vida e, mesmo sem ter um motivo claro, sente que está atrás. Não necessariamente pior do que os outros, não necessariamente fracassando, mas atrasado. Como se todo mundo estivesse avançando em um ritmo diferente do seu. Como se as coisas estivessem acontecendo para outras pessoas, menos para você. E o mais estranho é que isso não depende de onde você está. Tem gente que sente isso mesmo tendo um trabalho, mesmo tendo uma rotina, mesmo estando fazendo tudo certo. Por fora, a vida parece organizada, mas por dentro, existe uma sensação constante de que algo está fora do lugar. Como se você estivesse chegando tarde demais em alguma coisa que nem sabe exatamente o que é. E aqui começa um ponto que quase ninguém percebe. Essa sensação não vem da sua vida em si, ela vem da comparação. Você não acorda pensando que está atrasado. Você passa a sentir isso quando começa a olhar para o lado. Quando vê alguém da sua idade já conquistando algo. Quando vê alguém mais novo avançando rápido. Quando percebe que outras pessoas parecem ter mais clareza, mais direção, mais resultado. E aí surge um pensamento que parece pequeno, mas muda tudo. Eu deveria estar mais à frente. E esse deveria começa a pesar, porque ele não vem sozinho. Ele traz junto uma cobrança silenciosa, uma sensação de urgência. Como se você estivesse perdendo tempo. Como se cada dia que passa fosse um dia a menos para chegar onde deveria. E isso começa a mudar a forma como você vive o presente. Você para de viver o que está fazendo, para pensar no que deveria estar fazendo. E isso cria um estado constante de insatisfação, mesmo quando as coisas estão razoáveis, não parecem suficientes. Mesmo quando você está avançando, parece pouco. E isso não acontece porque você não está fazendo nada. Muitas vezes, você está tentando, está se esforçando, está construindo algo. Mas como não está no ritmo que você imaginou, parece errado. E esse é o problema. Porque o ritmo que você imaginou, muitas vezes não é seu. Ele foi construído com base em referências externas, em histórias que você viu, em resultados que outras pessoas tiveram, em caminhos que não são necessariamente comparáveis com o seu. Mas a mente não separa isso com facilidade. Ela só vê o resultado, e ignora todo o contexto por trás. E é aí que nasce a sensação de atraso. Outro ponto que intensifica isso é a forma como você consome conteúdo hoje. Você abre uma rede social e, em poucos minutos, vê dezenas de pessoas mostrando conquistas, mudanças, evoluções. Parece que todo mundo está sempre avançando, sempre melhorando, sempre chegando em algum lugar. E isso cria uma ilusão muito forte. A ilusão de que existe um ritmo certo para a vida. Como se houvesse uma linha invisível que você precisa acompanhar. E se não acompanha, está ficando para trás. Mas essa linha não existe. Ela é criada. E quanto mais você acredita nela, mais pressão sente. E essa pressão não ajuda. Ela não acelera seu processo. Ela não te aproxima do que você quer. Ela só gera ansiedade. Só gera comparação. Só gera uma sensação constante de que nunca é suficiente. E isso começa a afetar até a sua capacidade de agir. Porque quando você sente que já está atrasado, qualquer decisão parece mais pesada. Qualquer passo parece pequeno demais. Você começa a pensar que deveria estar fazendo algo maior, algo mais rápido, algo mais eficiente. E isso paralisa, porque a expectativa fica maior do que a ação. E quando isso acontece, você começa a travar. E aí surge outro ciclo. Você se sente atrasado, então se cobra mais. Se cobra mais, então trava. Trava, então não avança. Não avança, então se sente ainda mais atrasado. E o ciclo continua. Mas tem um detalhe aqui que muda tudo. Você não está atrasado. Você está comparando processos diferentes como se fossem iguais. E isso nunca vai funcionar. Cada pessoa está lidando com um contexto diferente, com oportunidades diferentes, com dificuldades diferentes, com momentos diferentes da vida. Mas quando você olha de fora, tudo parece simples. Parece que foi rápido. Parece que foi direto. Mas quase nunca é. E quando você ignora isso, você cria uma expectativa impossível de cumprir. Outro ponto importante é que essa sensação de atraso muitas vezes não tem um destino claro. Você sente que deveria estar mais à frente, mas não sabe exatamente onde.
não sabe exatamente fazendo o que, só sabe que deveria. E isso cria uma ansiedade difusa, porque você está correndo, sem saber para onde. E quando você não sabe para onde está indo, qualquer lugar parece errado. E isso cansa mais do que parece, porque você não está só vivendo a sua vida. Você está constantemente avaliando se ela está no ritmo certo. E isso rouba a sua presença, rouba a sua energia, rouba a sua capacidade de enxergar o que já está acontecendo, porque você está sempre olhando para o que falta e ignorando o que já existe. Outro ponto que quase ninguém percebe é que essa sensação de atraso pode fazer você acelerar decisões que não fazem sentido, escolher caminhos só para acompanhar os outros, entrar em coisas sem convicção, só para não sentir que está parado. E isso pode te afastar ainda mais do que realmente importa, porque você não está escolhendo com clareza, está reagindo à pressão. E decisões feitas sob pressão raramente são boas decisões. Existe também a ideia de que existe um momento certo para tudo, uma idade certa para conquistar coisas, um tempo ideal para estar em determinado lugar. E quando você sente que não está nesse tempo, vem a sensação de que perdeu algo. Mas a vida não funciona assim. Não existe uma linha única. Não existe um tempo universal. Existe o seu tempo. E ele não precisa parecer com o de mais ninguém. E isso não significa se acomodar. Não significa parar de buscar. Significa parar de se comparar com padrões que não foram feitos para você. Porque enquanto você estiver tentando acompanhar um ritmo que não é seu, sempre vai parecer que está atrasado. Mas quando você começa a olhar para o seu próprio processo, algo muda, a pressão diminui, a clareza aumenta, e a ação fica mais leve. Porque você para de tentar correr na direção dos outros, e começa a caminhar na sua. E isso faz diferença. Agora me diz uma coisa, você realmente está atrasado? Ou só está olhando para o lado com frequência demais? Comenta aqui. Quero entender quantas pessoas também se sentem assim. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje.